Olá pessoal, paz seja convosco, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Online, da nossa Igreja do Evangelho Quadrangular da Tamandaré, e nós estamos justamente estudando a revista que tem por título Os Bons e Maus Exemplos, certo? Aprendendo com homens e mulheres da Bíblia. E a lição de hoje é a lição de número 6, que tem o título Natã falando o que Deus mandou você falar. Natã falando o que Deus mandou você falar. O texto do dia, porque a nossa lição ela traz uma leitura bíblica da semana que vai de segunda até sábado. E o texto de domingo é o que está na revista, como texto do dia. Conforme todas essas palavras e conforme toda esta visão, assim falou Natã a Davi. 1 Crônicas 17, 15. O Davi, vocês já sabem quem era, que foi rei, né? Que primeiro ele foi pastor de ovelhas, que ele foi escolhido rei, foi ungido rei e liderou o povo de Israel por muitos anos. Natã é justamente o personagem que nós vamos estar estudando e conhecendo mais na aula de hoje. A síntese da nossa lição diz que devemos resistir à ideia de falar em nome de Deus as nossas próprias palavras. Ou seja, que nós devemos controlar para não falarmos que as nossas palavras são mandadas por Deus. Resistir a essa ideia. E isso nós vamos compreender de acordo com o que está na nossa leitura bíblica em classe, que está na página 41. 1 Crônicas 17, 1 a 12, diz assim: Sucedeu, pois, que morando Davi já em sua casa, disse Davi ao profeta Natã: Eis que moro em casa de cedros, mas a arca do concerto do Senhor está debaixo de cortinas. Por que isso? Naquela época, Deus não se manifestava assim como nós temos a chance de entrar na presença de Deus em qualquer momento. A presença de Deus ela era representada por um móvel de madeira coberto de ouro, chamada Arca da Aliança. Aqui está dito como Arca do Concerto, que também era conhecida assim, e ela representava então a presença de Deus. Esta arca às vezes foi perdida quando o povo assim se desviava da vontade de Deus, tinha batalhas, guerras com os inimigos saqueavam tudo deles, levavam inclusive a arca. Depois vinha reis, juízes que estavam de acordo com a vontade de Deus e que recuperavam então a arca de novo, né? E Davi foi um desses que recuperou a Arca da Aliança e colocou esta Arca da Aliança dentro de um tabernáculo feito de panos, de lona, enfim, de pano, né? E ali ele estabeleceu turnos de adoração diuturnamente, ele também ia ali e adorava o Senhor, compunha os seus salmos de adoração ao Senhor. Então ele disse que ele habitava numa casa feita de cedros e que a arca estava debaixo de cortinas, por isso. Então Natã disse a Davi: Tudo quanto tens no teu coração, faze porque Deus é contigo. Mas sucedeu na mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã dizendo: Vai e dize a Davi meu servo: Assim diz o Senhor, tu me não edificarás uma casa para morar, porque em casa nenhuma morei desde o dia em que fiz subir a Israel até o dia de hoje, mas fui de tenda em tenda e de tabernáculo em tabernáculo. Por todas as partes por onde andei, com todo Israel, porventura falei alguma palavra a algum dos juízes de Israel, a quem ordenei que apacentasse o meu povo, dizendo: Por que me não edificais uma casa de cedros? Agora, pois, assim dirás ao meu servo, a Davi: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu te tirei do curral de trás das ovelhas, para que fosses chefe do meu povo de Israel. Porque, como eu disse, Davi era pastor de ovelhas e Deus o chamou de trás, né? Te tirei do curral de trás das ovelhas para que fosse chefe do meu povo de Israel. E versículo 8: E estive contigo por toda parte por onde fosse, e de diante de ti exterminei todos os teus inimigos, e te fiz um nome como o nome dos grandes que estão na terra, e ordenarei um lugar para o meu povo de Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar e nunca mais seja removido de uma para outra parte, e nunca mais os debilitarão os filhos da perversidade como ao princípio. Desde os dias em que ordenei juízes sobre o meu povo de Israel, porém abati todos os teus inimigos, também te fiz saber que o Senhor te edificaria uma casa.
há de ser que, quando forem cumpridos os teus dias para ires a teus pais, suscitarei a tua semente depois de ti, a qual será dos teus filhos, e confirmarei o seu reino. Este me edificará casa, e eu confirmarei o seu trono para sempre. Então Deus aqui está explicando para Davi que não será ele que construirá um templo, uma casa para Deus, e sim a sua descendência, o seu filho, que veio a ser Salomão, como nós sabemos, certo? Então, eu quero dizer aqui, relembrar aqui, aquela tarefinha que nós colocamos lá no nosso grupo, aonde eu perguntei por que Deus repreende o seu povo, disciplina o seu povo, né? E todos que colaboraram nos deram boas respostas que nos ajudaram a pensar e a glorificar o nosso Deus. Muito obrigado pela participação de todos, foi muito bom. Muito bem, Deus, e nós concluímos então que Deus, ele repreende a quem ele ama. Davi era um homem segundo o coração de Deus, um homem que agradava a Deus, e Deus então corrigiu a Davi, corrigiu seus pensamentos. Aquilo que Davi imaginou inicialmente não era exatamente o que Deus tinha preparado para ele, e ele então o corrigiu. Existirá outro exemplo também dessa correção de Deus para Davi mais adiante nesta mesma lição. Então, Deus, ele repreende a quem ama. Nós conversamos, assim como um filho, né, tem a correção do seu pai, o pai que ama seu filho o corrige, né? Então, nós temos que aprender com isso também, que Deus, ele repreende a quem ele ama. Deus não faz como muitos de nós que, sei lá, quando é repreendido a gente diz, a culpa é da mãe dele, deixa ele não tá errado, ele tem um coração bom. Ou, não, meu filho não erra. Ou, não fez por querer. Ou, a culpa não é dele, a culpa é dos amigos dele. São as más companhias. A culpa é dela, a culpa é desse, a culpa é daquele, né? Não, Deus não fez nada disso. Ao contrário, ele usou Natã para corrigir a Davi, para levar a mensagem dele a Davi, dizendo o que verdadeiramente ele queria para a vida dele. Então, nós também podemos avaliar até que ponto nós temos demonstrado o nosso amor. Se tudo tá bom, se nós não temos coragem de confrontar o erro de alguém, é porque nós não amamos este alguém. Deus teve coragem, muito mais do que coragem, ele tem amor e por isso ele nos confronta quando nós erramos. E ele usou Natã para fazer este confronto. Na introdução da nossa lição diz que quem serve ao Senhor tem um desafio. E o desafio de quem serve ao Senhor é estar em sintonia com Ele. Falar em seu nome é um desafio, porque temos que discernir o que são as nossas palavras e o que são as palavras de Deus. Nós temos que ter discernimento para não confundir a nossa opinião com aquilo que Deus fala, aquilo que nós achamos com aquilo que Deus verdadeiramente quer, para não confundir a nossa vontade com a vontade dele. E nós vamos ler então o item 1.1, que diz assim: quem foi Natã? O nome Natã quer dizer ele, Deus, deu. Natã então foi sucessor de Samuel. Natã era um homem de Deus, certo? Samuel era profeta e ele foi o sucessor, passando a ser profeta no lugar de Samuel. Ele foi auxiliar na instalação do culto, ele foi organizador dos levitas também para a adoração, para a organização do culto. Ele foi escritor, ele desenvolveu o seu ministério junto a Davi, depois um pouco também junto a Salomão, que foi o filho de Davi. Ele teve desafios, né? Desafios que só com a orientação divina ele conseguiria agir, ele conseguiria organizar, ele conseguiria executar somente com a orientação divina. Então ele foi desafiado a depender de Deus e a cumprir aquilo que Deus mandou ele fazer, sendo então capacitado por Deus, tendo a sabedoria de Deus para fazer isso, né? Então, na verdade, Natã foi um presente de Deus na vida de Davi, porque ele foi amigo, ele foi conselheiro, ele foi destemido, ele foi disposto a falar a verdade. Então, nós precisamos ser amigos também, como Natã foi.
destemido, dispostos a falar a verdade, dando bons conselhos, né? E sendo presente de Deus na vida de outras pessoas também. Assim foi Natã. O item 1.2 diz assim: um profeta ligado à monarquia. Deus, ele se interessa, ele deseja ter servos dele em todas as instâncias da sociedade. A nossa revista diz exatamente isso, que Deus quer ter servos em todas as esferas da sociedade. Então, os que ocupam posição de poder podem aprender através dos atos dos servos de Deus. E esse é o desejo de Deus. E nós vemos isso em sua palavra em vários exemplos. Por exemplo, o profeta Isaías também orientava reis como Ezequias. Ele levava a mensagem de Deus para Ezequias. Daniel também foi usado para falar com reis. Lá na Babilônia, falou e mostrou, né, a vida de Deus para o rei Nabucodonosor. Por quê? Porque Deus, ele tem desejo de salvar a todos. E eu vou ler um versículo que está na página 42 aqui na nossa revista, que diz: ele é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se, segundo Pedro 3:9. Então, ele quer que tenha representantes seus em todos os locais, para que as pessoas possam saber que ele é Deus, e que ele ama, e que ele restaura, e que ele resgata, e que ele salva. Certo? Então, Natã, ele era ligado à monarquia, mais precisamente ao rei Davi e depois ao rei Salomão também. Davi, então, ele respeitava o profeta Natã, né? Que confrontou a Davi e Davi reconheceu o seu erro e buscou o perdão. Então, Natã foi muito importante na vida de Davi por conta desse papel que ele desempenhou durante o seu governo e na sua vida pessoal também, como aquele que trazia a mensagem de Deus para o rei. Nós, aonde Deus nos planta, aonde Deus nos coloca, somos profetas de Deus, boca de Deus na terra, não como antigamente, que vinha a palavra direta de Deus e ele então repetia a palavra de Deus ao enviado, né? Mas sim como aqueles que proclamam a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e então fala da revelação de Deus para cada um de nós, certo? Então, o item 1.3 diz: profeta, servos de Deus. Como é que os profetas eram servos de Deus? Eles cuidavam do governo, eles eram servos da palavra e eles cooperavam para o bem da nação, para o bem da comunidade aonde eles estavam inseridos. Eles eram usados para trazer a palavra de Deus de forma impactante, porque era direto. Que era uma ligação direta com Deus, por isso eles precisavam manter a sintonia com Deus para falar de Deus e não de si mesmos. Eram então palavras vindas do próprio Deus, por isso que muitas vezes nós lemos nos profetas Jeremias, Isaías, Daniel e até mesmo aqui nas colocações do profeta Natã, a seguinte frase inicial: assim diz o Senhor. Então falou o Senhor, certo? Porque era realmente a tradução daquilo que Deus falava para os seus servos. Isso não era fruto de um estudo, não era um sermão que eles preparavam, não era uma retórica comunicativa que eles tinham, mas sim uma revelação direta que podia ser sobre o futuro, ou podia ser daquele dia, do dia a dia deles, de alguma necessidade do dia a dia, de alguma injustiça que tinha sido cometida e precisava ser reparada, alguma injustiça social que estava acontecendo, ou sobre pecados individuais, ou ainda sobre pecados da nação. Era uma revelação especial. O profeta era ligado a Deus, né? Conectado com as alturas, também era sujeito ao falar do Senhor, então eles tinham que ser sensíveis a Deus para ouvir a voz dele e transmitir ao seu povo, às pessoas a quem ele destinava a sua mensagem. Então, o profeta tinha que ter uma vida consagrada a Deus, certo? E essa vida consagrada a Deus, ela tanto era consagrada que tem alcance até mesmo no dia de hoje. Os profetas são referências para nós ainda nos dias de hoje. E eu quero chamar a atenção, então, que o profeta ele precisava estar sujeito ao falar do Senhor. E nós também precisamos nos sujeitar ao falar do Senhor e ter a preocupação de transmitir a sua palavra e não
os nossos achismos. E eu quero fazer uma pergunta para você. Você crê que Deus escolhe seus servos para atuarem em locais de influência política? Sim, porque o rei Natã, aliás, o profeta Natã, atuava e influenciava o rei Davi. Como eu disse, Isaías influenciou e orientou o rei Ezequias e outros, Jeremias também, o próprio Elias, Daniel. Mas nos dias de hoje também é assim. Deus quer que os seus servos estejam em locais de influência para influenciar a nossa sociedade, sim, com a sua palavra, com a sua vontade. Chegamos então no item 2, que é confrontando o rei Davi. Número 1 diz, um pecado consumado. Muito bem. Então, eu quero dizer o seguinte. Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus e tudo, né? Mas ele pecou. O que aconteceu com Davi? Davi estava no meio de uma batalha, no meio de uma guerra. E ele decidiu não ir à guerra, ele ficou em casa. O que também não é comum. Um bom soldado, ele não abandona a sua trincheira. Davi, ele voltou, quis ficar em casa, né? E ele então subiu ao terraço da sua casa. E de lá ele viu uma mulher muito linda se banhando, tomando banho. Naquela época não existia banheiros como hoje. E ela estava no seu direito, dentro da sua casa, tomando banho. A gente não toma banho vestido, né? E ele então viu aquela mulher e cobiçou aquela mulher. E mandou chamar e esteve com ela e manteve relações com ela. O nome dela era Batseba. E ele então engravidou essa mulher. Acontece que essa mulher era casada com um dos seus soldados. E ele então, quando soube que ela estava grávida, ele decidiu acobertar o seu pecado. O que ele fez? Ele mandou chamar o marido dela, Urias, e disse para ele voltar para casa e se deitar com a sua mulher. O soldado voltou porque obedecia ao rei, mas não obedeceu o fato de se deitar com a sua mulher, porque isso não era correto, um soldado em meio à guerra não estar alerta. E ele então não obedeceu ao rei Davi, não fazendo o que ele gostaria para acobertar o fato de que a mulher estava grávida, e se ele não tinha estado com ela, ela tinha cometido adultério. Então, Davi teve uma outra ideia, ainda para acobertar o seu erro. Mandou Urias de volta para o campo de batalha e mandou que os seus encarregados colocassem Urias na linha de frente. Para quê? Para que possivelmente ele fosse abatido. E foi o que aconteceu. Ele morreu em batalha porque foi colocado num lugar de perigo. E então, Davi foi responsável pela morte do marido de Batseba. E o que aconteceu? Natã foi chamado por Deus para confrontar o rei no seu pecado, no seu erro. E Natã, mesmo tendo sido chamado por Deus para isso, não confrontou Davi batendo nas portas do palácio, gritando, levantando a mão para ele, sei lá, condenando, né? Ele teve a sabedoria de Deus para confrontar o rei. E isso nós vamos ver no item 2.2, que fala, falando por parábola. Muito bem. O que o profeta Natã fez? O profeta Natã contou uma história para o rei Davi. E disse assim, sabia, existia 2 homens num determinado reino, no nosso reino, talvez ele tenha dito isso, não sei. Não falou isso, eu que estou inventando. Mas ele contou a história de 2 homens, falando sério agora, que tinham ovelhas. Um tinha muitas ovelhas, não sabia nem contar, ele era rico e tinha muitas ovelhas. O outro já não tinha tantas condições e tinha apenas uma ovelha. Acontece que um dia o homem rico recebe uma visita e deseja fazer um jantar, deseja fazer uma comida para a sua visita, para agradá-la. E aí então ele decide pegar justamente a ovelha do seu vizinho, a ovelha daquele homem que só tinha uma, e pegou essa ovelha, matou e fez uma refeição para a sua visita. E aí Natã disse, sabe, isso foi horrível, né? Ele tinha tanto, para que foi pegar justo a única ovelha daquele homem que era mais necessitado do que ele? E aí Davi deu uma sentença, também não gostou e disse, esse homem precisa ser morto. Esse homem que pegou o que não era dele e sacrificou.
né? Então ele diz, esse homem precisa ser morto. E aí, com toda a sabedoria, o profeta Natan diz para Davi, esse homem rico é você, porque você tomou a única coisa que o teu soldado tinha, sendo que o rei tinha acesso a quem ele quisesse. O rei naquela época não era monogâmico, né? Então ele poderia ter mais do que uma esposa, como de fato ele tinha, né? E naquele momento, então, Davi abriu os olhos e viu que ele estava errado, abriu os olhos para aquela palavra que Natan deu a ele e entendeu que ele estava em falha, que ele estava errado e se arrependeu, certo? Ele se sujeitou, diferente de Saul, que quando confrontado achava que estava certo, que tinha obedecido pela metade e que valia. Né? Davi não, Davi ele se arrependeu, ele se humilhou e ele se sujeitou à disciplina, certo? Então, eu faço uma pergunta para cada um de nós, que eu até anotei aqui para não esquecer. Com que frequência fazemos as mesmas escolhas pelas quais nós condenaríamos os outros? Porque Davi condenou o personagem da história que pegou o que não era seu. Então, ele condena aquilo que ele mesmo já tinha feito. Então, esse exemplo serve para que a gente reflita. Com que frequência fazemos as mesmas escolhas pelas quais nós condenaríamos as outras pessoas? Daqui a pouco nós ouvimos alguém falando mal do outro, julgando mal do outro, e condenamos essa pessoa, quando na verdade, em outras circunstâncias, nós fazemos a mesma coisa, talvez com outros nomes, com outros personagens, mas nós fazemos. Então, com que frequência nós andamos, então, condenando as escolhas de pessoas, escolhas estas que nós também fazemos? E então nós precisamos pensar, como será que Deus e os outros veem as nossas ações? Porque Davi estava querendo acobertar inicialmente. E Deus então usou Natan para falar claramente o que ele tinha feito, de uma forma sábia, de uma forma gentil, de uma forma branda, mas falando a verdade. Não é porque nós temos a verdade que nós podemos bater no peito e humilhar os outros. Bem pelo contrário, aquele que tem a verdade tem também o amor, porque Jesus também, assim como ele é verdade, ele é amor. Então nós podemos exortar em amor, certo? Então um exemplo aqui de Natan é por isso que ele é um amigo, porque ele confrontou, ele teve coragem de dizer que Davi estava errado, mas ele fez isso de uma forma brilhante, de uma forma sábia. E este ensino, né, trouxe um arrependimento para Davi. E aí nós chegamos no item 2, 3, que é um rei que se arrependeu. Até nós podemos ler o Salmo 51. O Salmo 51, irmãos, eu ia ver se tinha uma outra Bíblia aqui perto, mas não, vou pegar essa aqui. No Salmo 51, Davi compôs exatamente nesse momento em que ele foi confrontado com o seu pecado em relação ao adultério e à morte do marido. E então ele escreveu o Salmo 51, que diz assim: Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no meu íntimo e no meu coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faze-me ouvir de novo o júbilo e a alegria e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga as minhas iniquidades. E o versículo 10, que é um bem conhecido, cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro em mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. E aí continua, você pode ler depois todo o Salmo 51, que é justamente escrito, né,
pelo profeta Natã, diz assim, ó, tem o título na minha Bíblia, para o mestre de música, Salmo de Davi, escrito quando o profeta Natã veio falar com Davi, depois de que este cometeu adultério com Batseba. Então, contextualizando o Salmo 51, para mostrar que o rei Davi se arrependeu. Ele se sujeitou à disciplina, como eu disse, né? E aceitou a palavra. A palavra de Natã, ela veio, ele apresentou a palavra, ele explicou e ele aplicou essa palavra à vida de Davi. Então ele trouxe aquela história, aquela parábola, ele apresentou, ele explicou e ele aplicou a vida. E é isso que também nós temos que fazer com a palavra de Deus. Nós temos que ler, nós temos que, né, entender a explicação dela e aplicar na nossa vida para que ela produza a transformação, a melhoria que Deus quer que ela realmente produza. Chegamos no item 3 da nossa lição, que diz assim, falando que Deus mandou, número 1, um desejo lícito. Agora é uma outra história também do rei Davi e do profeta Natã. Davi, ele tinha esse coração sensível, esse coração agradecido a Deus, né? Então, ele pensou, que é exatamente o que está descrito na leitura bíblica, que nós lemos ali no início da nossa aula, que ele morava num palácio luxuoso e que Deus morava numa tenda. E ele desejou construir uma casa para Deus, um templo. Só que, o que aconteceu? Ele disse isso e Natã disse que ele poderia fazer. E aí nós vamos ver mais explicadinho o que nós lemos naqueles versículos lá no início, né? Eu quero ainda ressaltar da parte anterior que a melhor coisa que acontece no ensino bíblico, né? A maior vitória do ensino bíblico é quando ele produz mudanças. Nós precisamos procurar as mudanças que Deus quer produzir em nossa vida através do estudo bíblico. Pense nisso, tá? Então, ele tinha um coração agradecido e tinha um desejo que aparentemente era lícito, era correto, tá? Aí o item 3.2 diz, falando por si mesmo. Tudo quanto tens em teu coração, faze, porque Deus é contigo. 1 Crônicas 17.2. Quando Davi falou para Natã que queria construir uma casa para Deus, Natã inicialmente disse isso. Tudo que tens em teu coração, faze, porque Deus é contigo. Só que isso não era exatamente a vontade de Deus. Isso parecia correto aos olhos do profeta e pode até mesmo parecer correto aos nossos olhos. O que tem de errado em construir uma casa para Deus? Só que Deus tinha outros planos melhores, planos maiores, como sempre, né? Então, temos aí um impasse entre a vontade de Deus e a opinião do profeta. Inicialmente, ele deu a opinião dele, que não revelava a real vontade de Deus. Mesmo sendo Natã um profeta sensível, um profeta que ouvia a própria voz de Deus falando com ele, um profeta conectado com Deus, mas ele deu uma fala errada, né? Então, ele não percebeu que aquele desejo espiritual de Davi não era adequado de acordo com a vontade de Deus, porque aos olhos do homem parecia adequado. Então, até mesmo os nossos desejos espirituais podem não estar adequados com a vontade de Deus para nós. Então, nós temos que sujeitar os nossos desejos, os nossos projetos a Deus, lendo a sua palavra e estando sensível à sua voz, que vai nos dar o direcionamento correto. Então, Natã, nesse momento, falou por si mesmo, o mesmo que tinha sido muito sábio para confrontar Davi no pecado do adultério. Aqui, ele deu uma escorregada. Mas ele não vai ficar assim. Vamos ver o que vai acontecer. No item 3.3 diz assim, falando em nome de Deus. E aí, Deus revela a Natã o que era certo, né? E Natã fala para Davi a vontade de Deus. Nós vamos ler o texto que está na página 44 da nossa lição, que diz assim. Mas sucedeu na mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã dizendo, vai e dize a Davi, meu servo, assim diz o Senhor, tu me não edificarás uma casa para morar. Então, esse capítulo aqui nós já lemos no início da lição, 1 Crônicas 17, onde ele explica tudo o que Deus disse, que não seria ele a construir uma casa para ele, sim o seu sucessor, o seu filho.
Então, Deus revela a Natã o que era certo, e Deus também diz para Davi, é o teu filho que vai fazer. Então, na resposta que Deus dá ao desejo de Davi, nós vemos o cuidado de Deus. Até mesmo no equívoco que Natã cometeu, nós vemos o cuidado de Deus, porque Deus vai lá e revela para ele a vontade certa, certo? Revela para Natã o que é certo. Então Deus está de perto, olhando, aconselhando, corrigindo. É por isso que lá no início eu perguntei, por que Deus repreende a quem ama? Porque ele tem sempre algo melhor, porque ele está vendo à frente do que nós vemos, né? E por isso ele revela o seu cuidado. E aqui nós vemos isso no fato de ele corrigir a Natã também em amor, dizendo, olha, vai e diz isso. Não era aquilo que tu tinha falado antes. E ele foi e corrigiu a sua fala. Não teve medo de dizer a verdade de Deus, que contradizia aquilo que ele tinha falado um pouco antes. E a Davi também. Davi tinha um desejo lindo, mas o desejo de Deus ainda era mais lindo, que o seu filho fizesse. Então, a glória, o reconhecimento por aquela construção, por aquele feito, seria do filho dele. Então, tudo que é para os nossos filhos, a gente fica feliz, né? Então, Deus também teve esse cuidado em relação a Davi, mostra ali o seu amor. E nós temos que nos resguardar, na verdade, de não confundirmos a nossa opinião com a orientação de Deus, mesmo que aos nossos olhos pareça correto, né? Porque era um desejo lícito, era um desejo plausível, né? De glorificar a Deus, né? Só que não era naquele momento e não era daquela maneira. Na conclusão, nós chegamos à seguinte fala. Não estamos livres de apresentar nossas opiniões achando que elas estão de acordo com a vontade de Deus. O próprio profeta Natã fez isso. Não por mal, né? Não para se engrandecer, é porque ele pensou assim no seu raciocínio humano. Mas Deus, ele fala conosco. E nós precisamos ter o discernimento, né? Deus fala conosco e nem sempre nós temos o discernimento para entender o que ele quer nos dizer com aquilo, né? Mas nós precisamos buscar esse discernimento para saber o que é o nosso pensamento, aquilo que nós achamos, aquilo que nós temos que vontade, aquilo que nós desejamos, né? E reconhecer o que verdadeiramente é a palavra de Deus. Porque às vezes nós queremos tanto uma coisa que nós achamos que aquilo é vontade de Deus. Mas para isso nós precisamos estar em sintonia com a palavra para reconhecer que não era bem assim e que Deus tem algo maior, melhor, de acordo com a sua vontade e ele deve ser respeitado e obedecido. Para isso, nós precisamos depender